Pronto, então vamos lá. Nesse quinto conjunto de problema, ele pede o quê? Para determinar o volume de cada bloco. Então a gente tem que determinar o volume de cada bloco desse daqui. E aqui no material, ele vem ensinando a determinar o volume de um bloco. Está aqui tudo explicado aqui, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de cada coisa. Mas antes da gente ver esse exemplo, vamos ver aqui essa tabela. Essa tabela aqui são os tipos de unidades de medida de volume. Então a gente tem o que aqui? O quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Você poderia perguntar, né? Por que cúbico? A ideia é um pouco parecida daquela lá do quadrado. Já que, por exemplo, a gente tinha lá um retângulo, né, em centímetros quadrados para determinar a área. A gente ia ver quantos quadradinhos de 1 centímetro ia caber lá naquele retângulo. Aqui é um pouco parecido. Só que em vez de quadrado vai ser cubo. Então, se aqui no exemplo ele deu um cubo em metros, aqui 3 metros, 2 metros e 4 metros, ou seja, aqui a medida que ele deu aqui foi tudo em metro, então a gente vai ver quantos cubinhos de 1 metro, que cada lado vai ter 1 metro, quantos cubinhos desse daqui, que a gente vai chamar de metro cúbico, por isso que a gente chama de metro cúbico, quantos cubinhos desse aqui vai caber nesse bloco. Então, vamos observar aqui. Primeiro, vamos chamar isso aqui de placa, né? Essa primeira parte aqui de cubos. Quantos cubinhos tem aqui nessa parte da frente? A gente tem duas colunas e cada coluna tem 1, 2, 3, tem 3 cubos. Então a gente tem duas colunas com 3 cubos cada. Então, vai ser 2 vezes 3. Certo? A gente tem duas colunas com 3 cubinhos cada. Então vamos ver aqui. Só que ele não tem uma placa só, né? Ele tem várias placas aqui. E quantas placas são? 1, 2, 3, 4. São 4 placas. E cada placa tem 2 vezes 3 cubos, ou seja, 6. Então cada placa aqui tem 6. E a gente tem 4 placas, então é pegar esse daqui, esse resultado aqui que a gente obteve, e multiplicar por 4. Certo? E o que você pode observar? 3 cubos aqui equivale a 3 metros, a medida que ele deu. 2 cubos aqui equivale a 2 metros aqui na parte da largura. E as 4 placas têm a medida de 4 metros aqui. Então, para determinar o volume, é só pegar essas medidas e multiplicar. Certo? Como a gente fez aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 4. Isso daí já vai determinar a medida do volume, que é a quantidade de cubinhos que vai caber aqui na medida que ele deu, no caso aqui em metros. Então aqui vai ter 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. 24, ele deu em metros, então são 24 metros cúbicos. São 24 cubinhos de 1 metro cada, então, aqui vai caber 24 metros cúbicos. Certo? E aqui na atividade, ele deu aqui, por exemplo, um bloco que tem, nessa primeira placa aqui, ele tem 3 colunas e cada coluna tem 3 cubinhos. Então, se cada coluna tem 3 cubinhos e são 3 colunas, então você vai pegar e multiplicar. 3 vezes 3. E não só tem uma placa, né? Ele tem quantas placas? São 3 placas. Certo? Como está dizendo aqui. São 3 placas. Então, se ele tem 3 placas, é 3 vezes 3, 3 vezes. Né? Então, é só pegar e multiplicar as medidas aqui. Os outros aqui são da mesma forma. Se ele não der esse desenho aqui da quadriculado, né? É só você pegar aqui, é simples. Você pega aqui as medidas que ele deu e multiplicar. Sim, nesse caso aqui, como ele deu tudo em centímetros, vai ser centímetro cúbico, certo? Nessa outra questão aqui,
Pronto, nessa questão aqui, como é que faz para determinar então o volume total? É você determinar o volume de cada um aqui separado. Certo? Cada bloco desse daqui separado. Nesse caso aqui, esse bloco rosa, ele vai ter que medida de volume? Você tem aqui 5 centímetros de altura, você tem 4 centímetros de comprimento e quanto de largura? Você vê aqui, ó, que ele tá junto aqui, tá colado aqui, né, com o lado desse bloco verde. Então vai ter a mesma medida desse daqui do bloco verde. Então ele vai ter 5 de altura, 4 de comprimento e 3 de largura, certo? Esse bloco verde vai ser 7, ele está dando aqui a medida 7 de comprimento, 3 de largura e 1 de altura. Aí você vai determinar o volume dele. Esse azul aqui, ele tem 2 de largura, 4 de comprimento e quanto ele vai ter de altura? Olha só. De altura aqui, ele vai ter, você percebe aqui que está colado, né, com o rosa. Você percebe que o rosa tem 5 de altura. E esse verde aqui, que está aqui na base, está sendo complementar aqui da base, ele tem 1 centímetro de altura. Então, se o total aqui, o total desse daqui é 5 e aqui é 1, então esse azul vai ter quanto? Certo? Veja aí.